Bolsonaro começou o desmonte da educação superior no Brasil. Mas por quê? Bom, gente, vamos começar ainda na campanha. Nós da esquerda avisamos que a irmã do Paulo Guedes, Elizabeth Guedes, ela é nada menos que a presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Então ela representa interesses de universidades particulares. E nós avisamos que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, as universidades públicas seriam desmontadas. Por quê? Para dar lucro para a irmã do ministro da Economia. Porque o que político faz é sempre usar o público, usar o Estado para os próprios benefícios. Então, começou o que nós avisamos. Não demorou nem 4 meses e o Bolsonaro colocou, primeiro ele colocou o ministro colombiano, que era muito burro, pessoa burra, e ele não conseguia fazer nada no MEC, conseguiu atrasar o FIES e tudo. Aí ele demorou muito tempo para demitir o ministro, parecia que ele estava esperando o ministro cumprir os 90 dias, que aí ele tinha direito a 120 mil reais de auxílio mudança. Então foi só completar os 90 dias, passou 1 ou 2 dias ele demitiu o ministro. É engraçado, se ele demitiu numa segunda-feira, se ele demitisse na sexta, o ministro não ia ter direito a 120 mil reais de auxílio mudança. Então parecia que ele estava só esperando. Mas ele colocou um outro ministro que a primeira coisa que ele fez foi cortar 30% de 3 universidades federais. Aí ele disse que não, para provar que não é ideologia, cortou 30% de todas. Aí agora vários, inclusive gente que era bolsonarista, vários alunos estão protestando contra o Bolsonaro. Como que você corta 30% de todas as universidades? Bom, nós avisamos que haveria desmonte. Mas o desmonte é por quê? Porque se a universidade pública está desmontada, ele pode fazer 2 coisas. 1, privatizar. 2, fechar. Muitos institutos federais estão fechando. O Instituto Federal do Espírito Santo, por exemplo, vai fechar em setembro, no máximo, por causa do corte de verba. Isso se não cortar mais verba. Então, 2 anos atrás, o Bolsonaro falou que ia votar contra, mas votou a favor daquela PEC do fim do mundo, que era a PEC do teto de gastos, que cortou já. A educação já perdeu cerca de 10 bilhões por causa daquela lei de 2 anos atrás. Aí a educação já tem menos investimentos. Aí ele vai e corta diretamente. E onde ele enfia esse dinheiro? Ele não fala. Ele não fala, eu estou economizando. Cortar da educação não é economia. Cortar da educação é burrice. Ou é ideologia. É o regime do Bolsonaro. Ele está cortando da educação. Onde ele está enfiando esse dinheiro? No rabo dele? Não se sabe, porque ele não diz onde ele vai enfiar o dinheiro. Aí ele põe umas fotos de alguns estudantes que nem sabem se é no Brasil, pelados numa sala de aula, e fala, ó, o que acontece nas universidades públicas. Gente, eu já frequentei a universidade pública por vários anos, eu nunca vi uma pessoa pelada, nem de biquíni eu vi, nem de sunga, quanto mais pelado. Até porque é crime você ficar pelado em público. E você, se está numa universidade cometendo um crime, você é expulso. Então, mas bolsonaristas, os mais fanáticos, que são aqueles que são burros mesmo, os olavistas, eles acreditam, porque é gente que nunca frequentou uma universidade. O Olavo de Carvalho, por exemplo, o cara estudou até a 5ª série, ele nunca entrou numa universidade, a não ser para fazer uma visita um dia ou outro, se ele não sabe o que se passa lá. Mas não é apenas para favorecer as universidades particulares, seja com privatização ou seja com fechamento das universidades públicas. Há também o fato de que a maioria dos grandes pensadores do país que ou fazem ou vão fazer oposição ao Bolsonaro em algum momento estão nas universidades públicas. Por quê? Porque os centros acadêmicos das universidades públicas podem ser frequentados por qualquer um. Vou explicar. Há pensadores nas universidades particulares, grupos, centros acadêmicos que podem vir a fazer oposição ao Bolsonaro um dia? Mas a universidade particular, como todo mundo sabe, é fechada aos estudantes que pagam. A universidade pública não, ela é aberta. Então você não precisa estudar na USP para você comparecer aos eventos da USP, para você fazer vários contatos na USP com pessoas do centro acadêmico. Você não precisa estudar na Universidade Federal Fluminense para você fazer contatos lá e ir aos eventos para participar. Mas numa universidade particular, você precisa. Em quase todas, pelo menos todas que eu conheço. Então, você desmontando as universidades públicas, primeiro ele quer desmontar os cursos de filosofia, sociologia, que é onde põe o pessoal para pensar. Aí depois
ele corta a verba. Desmontando isso, não há centros acadêmicos e quem já faz oposição a ele sai ferido, perde poder de contagiar mais pessoas para oposição a ele, e quem ainda não faz oposição a ele não tem como se organizar para fazer no futuro, porque nós sabemos, quem estudou um pouquinho de história sabe que as grandes revoluções no Brasil, as grandes mudanças que ocorreram no Brasil começaram com estudantes. Que é estudante, as pessoas mais jovens, que estudantes às vezes não têm emprego, têm mais tempo livre, eles se reúnem, as pessoas mais jovens, e eles mudam o país quando eles querem. E o Bolsonaro não quer isso, ele quer endurecer o regime dele. Quem perceber, ele está cada vez mais endurecendo o regime dele. Na Universidade Federal da Bahia, tinham militares na sexta-feira fazendo anotações e tirando fotos de tudo e de todos. Por que militares bolsonaristas estão numa universidade tirando foto e fazendo anotações na mesma semana em que ele decide cortar verbas, não só daquela, mas de todas as universidades federais? Porque eles estão planejando alguma coisa. E aí você lembra que em tempos de ditadura, quem mais sofria repressão eram os estudantes, eram os universitários. Só que naquela época não existiam muitas universidades, a universidade era uma coisa elitista. Os governos do PT, os governos anteriores, fizeram com que todos tenham acesso à universidade. Inclusive saiu um dado ontem de que 60% dos universitários são da classe D e E. Isso jamais acontecia no Brasil. E em 2002, só 2% dos universitários eram negros. Hoje, com cotas, com tudo, chega a 30%, 40%. Ainda não é o ideal seria que a universidade fosse um lugar proporcional. Se 50% da população é negra, 50% por proporção dos alunos deveriam ser negros. Se 50% da população é mulher, 50% dos alunos, mais ou menos na proporção, deveriam ser mulheres. Tudo numa proporção para que as minorias estejam representadas. Hoje está chegando nesse nível, mas o Bolsonaro não quer, porque se chegar nesse nível, ele vai ter oposição. Porque à medida que o governo dele não dá certo, mais gente vai para a oposição. E não está dando certo. Qual é a proposta do Bolsonaro? Quem assistiu o Fantástico ontem na Globo viu uma família que morava numa casa de palha e eles não tinham nem eletricidade. Em 2019, no Brasil, era uma família lá, mostrou várias famílias, não tinham nem eletricidade nem água encanada em casa. Aí, o Bolsonaro tem algum plano para ajudar essas pessoas mais pobres? Não. Ele tem algum plano para ajudar quem está desempregado, quem está passando fome? Não. Ele tem algum plano para melhorar os salários de quem já está mal? Não. Qual o plano do Bolsonaro? O único plano de governo dele é reforma da Previdência. O que a reforma da Previdência faz? Ela economiza 1 trilhão em 10 anos. Economiza quer dizer, ela deixa de pagar para a gente, ou para os aposentados, para o povo, 1 trilhão e dá para os bancos. Mas de onde eles tiram 1 trilhão? 90% desse dinheiro ele tira de quem ganha até 2 salários mínimos. 90% de 1 trilhão. Então 900 bilhões sai do nosso bolso, ou dos mais velhos que se aposentam, e 10% disso saem dos privilegiados. Mas você tirar um pouquinho de quem tem muito, não muda nada. Você tirar 100 reais de uma pessoa pobre, muda. Você tirar 1.000 reais de alguém que já ganha 50 mil, não muda nada. Se o problema do Bolsonaro fosse cortar privilégio, ele atacaria as filhas de militares que são casadas, não deveriam ter direito à pensão do pai, mas não se casam no civil, no cartório, para continuar ganhando a boquinha. Maite Proença é uma, por exemplo. Ela criticava o Bolsa Família, falava que era de vagabundo, mas ela era casada, tinha 2 filhos e não casou no civil, para continuar ganhando a boquinha. Ganhava não sei quantos mil por mês. Num país sério seria condenado a devolver todo o dinheiro que ganhou, porque é uma pensão para filhas solteiras de militar. E essa pensão são 6 bilhões por ano, só nisso. Então, quem que pode fazer oposição? Os estudantes. Sempre começa com os estudantes, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os estudantes começam os movimentos que mudam o futuro dos países. Mas o Bolsonaro não quer deixar, e é por isso que ele vai cortar verba, e já cortou 30 e vai cortar ainda mais. De quebra, ele ainda faz um grande favor para o Paulo Guedes, dá um agrado para o Paulo Guedes, e a irmã dele deve estar rindo na nossa cara e agradecendo. Então, se você quer ajudar na oposição contra isso, marca o seu amigo que estuda em universidade que teve verba cortada e vamos à luta. Falou.